Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, fundo novo aqui no canal, Fiagro novo, vocês já devem ter visto pela thumb, um fundo que muita gente pediu para eu analisar, então eu vou trazer, obviamente que eu vou ver como que vai ser o desempenho dele aqui, se vai ter view ou não, para eu manter aqui no canal. Estamos falando do EGAF11, Fiagro pequeno, Fiagro fora aí como que eu posso dizer, do mainstream, né? E eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de fundo pequeno, fundo que está começando, porque de fato nos fundos pequenos que a gente tem como ver de verdade o trabalho da gestora. Porque num fundo muito grande, passado de 2, 3 bi de patrimônio, acima até de 1 bi, movimentos da gestora, dependendo do tipo de movimento, ele passa despercebido, porque não impacta tanto. Agora, num fundo pequeno, uma movimentação, mesmo que seja pequena, ela impacta no fundo. E aí a gente vê de fato o trabalho da gestão. Ainda não tenho condições de falar se é bom ou não, avaliar o fundo em si, porque eu não tenho histórico dele. É o primeiro mês que eu estou analisando, mas vamos lá. Mas aí, mais um mês não, né? O primeiro mês acompanhando o EGAF 11. Bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de fevereiro, EGAF 11, da Ecoagro. É um fundo, ele tem uma taxa de administração de 1,2%, tem ponto negativo aqui que eu não gosto, mas quem sou eu para dizer ou não, né? Eu acho, pelo menos eles colocaram 1% aqui acima do CDI, porque tem fundo que nem isso coloca, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais agressivo, né, GAF? Vocês poderiam colocar um CDI mais 2, CDI mais 3, pelo menos. Fundo, como eu disse, fundo pequeno, patrimônio de 310 milhões, tá com deságio hoje, vamos pegar aqui quanto que ele tá negociando, fechou hoje, EGAF 11, 91,50, deu uma boa recuperada aí em termos de relação ao patrimonial, já fechou bastante o deságio que ele estava antes, mas ainda está com um pouquinho, mas fechou bastante. Então o ticker é EGAF11, gestor eco, gestão de ativos. Tem 11 mil cotistas, um fundo pequeno ainda. Então aqui falando que a estratégia, obviamente, é um Fiagro, né? Estratégia de investir em CRAs, basicamente. Então aqui uns highlights desse mês. Então fundo 309 milhões de patrimônio, cota patrimonial 99 praticamente, cota de mercado 83, mas a gente já viu que está em 91. 11 mil cotistas, 98% do PL alocado, taxa média de ativos CDI mais 5%, taxa média do ativo, né, da 4,89, e aqui a gente já vê que a taxa de performance poderia ser um pouquinho mais agressiva. Exposição a 14 estados, 13 culturas, embora a gente vai ver que dessas 13 culturas aqui, mais de 40% é somente soja. Número de produtores atendidos, 35 mil, liquidez pequena, né, 827 mil de liquidez, é pequena a liquidez desse fundo. Rendimento consideravelmente alto, né, até pelo preço da cota, 1,26, CDI mais 6,6. A gente for pegar aqui em relação ao preço dele, que é... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Já, pessoal, eu vou estar com o meu iPad fazendo contas na mão, vai ficar muito mais fácil. Deixa eu ver quanto que está a cotação dele aqui, foi 91,50. Então a gente pegar 1,20... Ai, caramba. 1,26 dividido por 91,50. Estamos falando aí de 1,3% no mês. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Em fevereiro eles compraram uma cota sênior desse CRA Panorama, 8,56 milhões, uma revenda do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, com uma taxa CDI mais 6%, subordinação de 50% e a razão de garantia de 110. Pele do fundo encerrou em 310 milhões, exposições a 32 ativos espalhados por 14 estados e 13 culturas atendidas pelos tomadores. Retorno de 1,72 ao mês, isso aqui é por causa do preço de fechamento dele, não do preço de hoje, né? Desde o início do fundo, lá em 21, então é um fundo relativamente novo, mas até por ser Fiagro ele não é tão novo assim. Obtivemos um retorno de mercado secundário de 40% líquido de IR, retorno contábil é de 90% e com GROSSAP, né, comparado com um ativo que tem imposto de renda.
Liquidez do fundo aumentou de 606 para 827 mil, ainda é uma liquidez pequena, né? Mas se a gente for ver pelo patrimônio do fundo, até que é compatível. Nesse mês aí, no total, desculpa, pessoal. 3 ativos pagaram rendimentos, totalizando 21 por cota. Os rendimentos foram 100% de acordo com o esperado. E aqui, pessoal, lembrando, fala, pô, só 3% dos ativos pagaram. Vocês vão ver que na tabela eles colocam porque os pagamentos não são mensais, né? Tem pagamento, alguns que fazem anual, outros semestral. Então esse mês aí, pagando, foram 3 ativos. Aqui falando algumas questões de mercado, né, que a gente já viu em outros fundos. Então, reforçamos que o nosso Fiagro está muito saudável, com 0 atrasos e 0 inadimplência. Em tempo, nosso monitoramento não apontou nenhum alerta vermelho, ou seja, eles não têm o watchlist. Nossas exposições continuam resilientes, provando a robustez da tese, que foi construída para trazer tudo o que tem de melhor em operações estruturadas para mitigar o principal risco do agronegócio, o clima. Investimos majoritariamente no segmento de insumos, subordinação, pulverização e excesso de garantias líquidas. É que a gente vê o fundo, ele paga, se a gente for ver pelo histórico dele, ele paga bons dividendos, né? Assim, e se a gente for ver sempre acima do CDI, sempre acima de 130 do CDI. Então, assim, a gente vê que ele tem uma constância aí nos pagamentos. E eu vejo nos comentários de alguns vídeos meus de Fiagros, as pessoas, tem alguns fãs do EGAF aqui que eu fico até. Por isso que é um dos motivos que eu tô trazendo ele para o canal. Quero monitorar, quero acompanhar. Para quem não sabe, para eu investir num fundo, no ativo, eu preciso pelo menos acompanhar uns 6 meses aí de relatório. Então, como é o primeiro mês, então ainda tem uma longa jornada para eu decidir entrar nesse ativo. Aqui rentabilidade desde o IPO, aqui os dados normais, né? Deixa eu ver. Em fevereiro tivemos um volume pequeno de recebimento, e como a gente já falou, né, foram 3 eventos, né, que ocorreram. Aqui eles mostram, né, o que eles receberam de juros. Bem bacana isso daqui. Aqui a compra, né, que eles fizeram do CDI, do CRA CDI mais 6. Que o fundo hoje tem ativos financeiros, né, 304 milhões, CDI mais 5,1, bem agressivo comparado com outros Fiagros, até por isso o retorno que ele está trazendo, né? Tem 5 milhões de caixa CDI, 1,8 do PL, e as provisões, né, que é para pagar. Deixa eu ver aqui. Mais abaixo apresentamos movimentações do PL, exposições no ativo. As maiores posições estão no estado de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Em termos de cultura, soja, né, foi o que eu falei para vocês, é a maior exposição. 88% são de classe sênior. E aí, para quem viu aquele vídeo de domingo, entende o que significa isso. Aqui são as posições por devedores, né? Govan é o maior. E aqui essas barrinhas, uma verde mais clara e verde mais escura, é em relação ao mês, né? O mês anterior e o mês posterior. Participação por estado, Goiás a maior participação. Cultura, maior participação é soja. Milho também a segunda posição. Sênior 88%, série única 12%, então a maior parte é revenda. E a carteira de ativos, né, a gente vê que as taxas são bem agressivas. Inclusive, ele tem um dos ativos em dólar. Isso é muito legal, né, de a gente ver. Difícil a gente ver ativos que são atrelados ao dólar, e dólar mais 9. Parece o Cadol isso aqui. E aqui os resultados do fundo, né, a cota de mercado, rentabilidade, resultado por cota, rendimento. Teve um resultado de 1,67, pagou 1,26. E aqui a parte do panorama, e tem todas as culturas aqui e os devedores. Então, pessoal, era isso. Primeiro mês acompanhando o EGAF. Aí, se você quiser que eu continue acompanhando, deixo aqui os comentários aqui embaixo. Vamos ver, vamos acompanhar. Não tenho muita condição de fazer uma análise mais aprofundada ainda, porque é o primeiro mês. Mas, pelo que eu vi de primeira, sim, gostei. Gostei, é um fundo pequeno, como eu disse, e... como eu falei, a questão da gestão, ela pode, movimentos que ela faça podem atrapalhar o fundo ou podem fazer ele trazer muito retorno, assim, pro lado bom e pro lado ruim também, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.